A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Amém? Meus irmãos, neste momento eu estou aqui, para fazer uma oração com vocês e também trazer a palavra de Deus. Amém? Eu peço aos irmãos que vai deixando aí a paz do Senhor, de onde você é, e vai compartilhando essa live para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e receber a oração, amém? Eu estou um pouco rouca, devido bronquite, amém? Tive uma pneumonia, e aí agora estou com esse bronquite, irmãos? Então, por isso a minha voz está dessa maneira, amém? Eu gostaria de pedir aí para os irmãos, para escrever também, como está chegando o som para você, tá bom? A transmissão, se está tudo ok, o áudio, o som, amém? Em nome do Senhor Jesus. E nesse momento, eu já quero aqui, dar início, não está aparecendo aqui nenhum comentário ainda, não, agora apareceu, Nossa irmã Ieda, amém? Irmã Ieda, Deus abençoe a tua vida, amém? Estamos ainda, irmãos? Uma provinha aí, Desde o mês de julho, que eu estou cuidando do meu pai, agora ele está entubado, até eu peço oração, em nosso favor, em favor da vida dele também, graças a Deus que ele reconciliou com o Senhor, mas desde julho, ele teve aí 3 infartos, e agora ele estava aqui morando comigo, por isso até eu dei uma desaparecida das lives também, porque por causa da dificuldade, a gente estava morando, bem dizer, dentro do hospital, amém? Foi onde também eu peguei a pneumonia, e agora estou com esse bronquite, e ele está entubado em outra cidade, meus irmãos? O estado dele é gravíssimo, mas seja feita a vontade do Senhor, amém? Eu peço à igreja, a vocês, que orem por nós também, para que o Senhor possa nos dar a saúde, para poder estar realizando a obra do Senhor. Amém? Nesse momento, pensa numa guerra, irmãos. Falar que vai fazer live tem sido uma guerra. A internet, quando a internet é o celular, que trava tudo, e não dá pra gente entrar. Já teve várias vezes que eu fui tentar fazer a live e não consegui, porque fica travando, Tem hora que o celular nem desligar, não desliga, não sei o que está acontecendo, mas graças a Deus. Depois, irmãos, coloca aí como está chegando o áudio, como está chegando o som para vocês, tá bom? E vamos aí fazer uma oração, depois nós vamos estar trazendo aqui a palavra de Deus. Eu fiz uma live, não lembro se foi ontem, ou anteontem, que eu tô meio esquecida, e acabou que eu acho que eu deixei o modo restrito ligado, Então a live, depois que eu terminei, e olha que foi uma luta, uma guerra, Travando tudo, uma dificuldade. E assim que eu terminei, que eu fui olhar, estava privado, ninguém podia ver, Então acabei excluindo, porque não tinha. Eu fiz lá no YouTube, que aqui eu não consegui fazer, amém? Muita dificuldade mesmo para fazer as lives. Uma guerra total, mas Deus, tá no controle de tudo, amém? Junto à internet que não é boa, o celular também não tá bom, mas Deus dá vitória, amém? Vamos orar nesse momento com a voz, com o fôlego que o Senhor Jesus deu para nós estarmos aqui orando em favor dos irmãos, Eu creio que Deus, Ele tem a vitória para a vida dos irmãos, amém? É só falar, irmãos, que eu vou falar te ensinaram errado, porque o evangelho não é só mar de bênção. O evangelho tem perseguição. E às vezes até mais perseguição do que bênção. Porque o nosso gozo não é aqui. Mas nosso gozo é logo mais ali. O melhor que nós vamos receber está lá. Está no céu com Jesus. E Paulo viu, em 2 Timóteo capítulo 4. Ele viu. E ele diz, desde agora a coroa da justiça me está preparada a mim e para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então pensa numa pessoa que teve uma visão. Paulo, ele teve um arrebatamento. Em 2 Coríntios 12, ele foi até o 3º céu, E ele pôde ver coisas
e ouvir coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer, né? Que o Senhor não permitiu que ele viesse falar, mas que Paulo viu, que Paulo teve ali, né, esse privilégio de ver, de ouvir coisas tremendas. Ele teve, viu, meus irmãos? Amém? Então vamos orar, igreja do Senhor, povo de Deus, amém? Vamos orar, quem ainda não perdeu a sua fé, tem fé aí ainda? Porventura, quando o Senhor vier, será que ele vai achar fé na terra? Lucas capítulo 18 fala sobre isso, né? Será que ainda nós continuamos com aquela fé? Irmãos, antes do Covid era uma fé diferente, hoje a fé está totalmente, é outra fé, né? Quantas pessoas não têm mais aquela fé de ir para a igreja como antes do Covid iam? Quantos crentes eram fervorosos, falavam em línguas? Parece que depois do Covid nós estamos em outra era. Está tudo diferente, a igreja mudou. O povo de Deus, tem gente que não fala em línguas mais, tem gente que não tem mais fé, não acredita mais que Deus cura, liberta. O povo não tem mais aquele prazer que antes tinha de ir para a casa do Senhor, de estar em oração. Perderam a força, perderam aquele vigor, aquele prazer. Sabe aquela alegria de quando assim alguém dissesse, olha, vamos para a casa do Senhor, alguém sentia? A maioria das pessoas hoje não estão sentindo mais esta alegria, não estão tendo mais este prazer. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas tudo bem, vamos permanecer naquilo que nós aprendemos, não vamos remover os marcos antigos, aquilo que nós aprendemos, né? Vamos permanecer, vamos guardar os princípios, tá bom, meus queridos? Porque a promessa continua de pé. A qualquer momento ele vem. Nós não podemos perder esta esperança. Que na casa do meu Pai há muitas moradas. Foi Jesus quem falou em João capítulo 14. Você crê? Você ainda tem esta esperança? Que Jesus ele virá para buscar, arrebatar a sua igreja, o seu povo. Você ainda crê? Tem essa esperança? Guardada em seu coração? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia comigo. Já deixa aberto em João 3, porque depois da oração nós iremos meditar na palavra do Senhor. Então vamos orar agora. Põe a mão no seu coração ou na tua enfermidade, como você sentir melhor, né? De olho fechado, aberto. Tem gente que vai orar deitado, está enfermo. Não importa a posição do teu corpo, é importante a posição do teu coração. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, soberano e maravilhoso Deus, eu quero apresentar agora todas as pessoas que estão comigo, Senhor meu Deus, que estão com o nome no pedido de oração. Pai, estende as tuas mãos para salvar, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Senhor, nós precisamos de Ti, é por isso que nós estamos aqui, nós queremos, Senhor, ser fervorosos. Meu Deus, nós queremos, ó Pai, sentir, Senhor, meu Deus, a Tua presença. Oh Deus, tem misericórdia. Meu Deus, venha manifestar, Senhor Deus, a Tua glória, Pai. Oh, peraí, meus irmãos, que eu esqueci de desligar o negócio aqui. Senhor, grande Deus, venha manifestar, meu Deus, a Tua glória, Pai. Senhor, trazendo cura. Meu Deus, trazendo, ó Pai, libertação para a vida destas pessoas. Senhor, meu Deus, há pessoas querendo tirar a sua própria vida. Há pessoas acamadas, há pessoas, meu Pai, que estão sentindo agora um mal-estar no seu corpo, uma tristeza, uma angústia, uma vontade até mesmo de tirar a sua própria vida. Meu Deus, toca agora. Senhor, meu Deus, queima agora todo o mal, Senhor. Vai repreendendo agora desta vida. Vai repreendendo agora deste corpo esta alergia, este câncer. Meu Deus, queima também a paralisia. Pai, entra nessa casa, dando união, paz, alegria entre este casal. Repreende o demônio de brigas, de contendas, esse demônio de vício, de enfermidade que entrou, esse devorador. Meu Deus, abre as portas que estão fechadas. Faz um milagre, Senhor, tanto na vida material como espiritual, na área da saúde e do casamento. Porque as pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que carregam diversos tipos de problemas, estão em diversos tipos de situações, não estão numa mesma situação. Alguns podem até que ser que estão, mas, ó Pai, há situações diferentes em que as pessoas estão. Meu Deus, e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam. Que o Senhor é um Deus que ouve, Pai, escuta a nossa oração. Meu Deus, toca agora, Senhor, nesta ferida, essa pessoa que já está marcada a cirurgia para poder amputar parte do teu corpo, mas eu sei que o Senhor não vai permitir que seja amputada essa parte, esse membro do corpo desta pessoa.
porque maior é o Senhor, assim como o Senhor deu livramento para o nosso irmão Cido, já estava ali dizendo o médico que ia amputar, Senhor meu Deus, o pé, Senhor, o dedo dele, ó Deus, porque ele tem diabetes, meu Pai, e não precisou depois da oração, Senhor, tu agiu, meu Deus, vem agir também, nesse momento na vida das pessoas, que estão agora deixando o pedido de oração, orando conosco, aguardando no Senhor, esperando a tua providência divina, o toque das tuas mãos. Senhor, meu Deus, eu sei, eu confio no Senhor. Meu Pai, eu confio, eu conheço o Deus que eu sirvo, o Deus que chega sempre na hora certa. O Deus que cura, o Deus que cuida da ave do céu, do lírio do campo e de nós também, homens de pequena fé. Senhor, aumenta a fé dessa pessoa agora. Meu Deus, repreende o atrapalho do diabo, o impedimento de Satanás. Ele não quer que a gente pregue a verdade, que a gente ore uns pelos outros. Ele não quer, meu Deus, que a gente tenha fé, que a gente creia. Porque ele sabe que se a gente crer, nós vamos contemplar a glória do Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, vai batizando pessoas, meu Deus, com o Espírito Santo, trazendo renovo nesta hora, avivamento. Meu Deus, essa pessoa com incontinência urinária, problema, Senhor, na bexiga, no ovário, na próstata, meu Deus, no fígado, no intestino, queima essa enfermidade agora. Há pessoas, meu Deus, com problema no pulmão, pessoas que estão com água no pulmão, pneumonia, tuberculose, meu Deus, queima agora esse câncer. Liberta, meu Pai, essa pessoa agora do vício, do cigarro, da bebida, das drogas, do mundo do crime, do roubo, Senhor, da prostituição, da vaidade. Meu Deus, toca agora, somente o Senhor pode, tem poder, é o nosso Deus em quem nós confiamos, nós clamamos, não fiados em nossa própria justiça, mas confiando na tua misericórdia. Ó Senhor, sabemos que o Senhor pode fazer além daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós podemos pensar, meu Pai, pedir para o Senhor fazer. Meu Deus, faz o milagre. Meu Deus, toca agora, aonde eu não posso tocar, onde o médico não pode tocar, o que o remédio não pode fazer, o Senhor pode fazer. Vai desfazendo agora, meu Deus, toda a obra da macumba, da feitiçaria, da magia negra. Ó Deus, há pessoas clamando agora, com a mão sobre a tua enfermidade. Repreende agora, queima agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, ó Pai, que essa pessoa venha se sentir curada. Essa pessoa que está com falta de ar, meu Deus, tira a falta de ar agora. Senhor, meu Deus, nós estamos, quem sabe, ó Pai, há pessoas que estão fracas, enfraquecidas devido a lutas, provações que têm passado, seu corpo está debilitado. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Há pessoas, meu Deus, que agora, Senhor, estão com depressão, estão, meu Pai, com ansiedade. Senhor, meu Deus, traz a cura, a libertação agora. Meu Deus, dê força aos missionários, para que eles possam continuar levando a sua palavra, pregando o evangelho da verdade. Usa, meu Pai, o teu povo, os pregadores, abençoa a diretoria da igreja, Pai, a Fundação Reviver, a Casa Aberta, os contribuintes desta obra. Meu Deus, ó Pai querido, visita e toca em cada pessoa que está acompanhando esta live agora. Senhor, meu Deus, veja a situação, contempla a necessidade de cada uma dessas pessoas. Senhor, meu Deus, eu não tenho para dar, mas o Senhor tem, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu sei que, ó Pai, eu não posso fazer nada, a não ser orar, mas eu sei que Tu pode. O Senhor pode mudar o quadro, a situação. Oh, meu Pai, o Senhor pode quebrar as barreiras, tirar os impedimentos, queimar as enfermidades, os demônios que estão lutando, que estão guerreando, meu Pai, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra aquela pessoa que se encontra hospitalizado, até mesmo no presídio, meu Deus. Visita agora, Senhor, essa pessoa que está dizendo que está enferma com ansiedade, com depressão, essa pessoa que pede oração por alguém da sua família, Pai, e está confiando no milagre do Senhor, no agir do Senhor. Meu Deus, visita-la agora. Aonde está essa pessoa, o pai desta pessoa, a mãe, o filho, a esposa. Senhor, vai mudando tudo, Pai, vai tocando na área da saúde, na família. Meu Deus, a salvação que somente o Senhor tem para dar. Salva, Senhor, que a Tua graça alcance agora homens e mulheres, jovens e crianças
que estão nesta live, que estão sendo apresentados, que as tuas mãos venham tocar, que nada possa nos separar do teu amor. Meu Deus, ajuda o teu povo a permanecer na tua palavra, na tua doutrina, na oração, no partir do pão, ser perseverante na comunhão, meu Pai, que jamais, Senhor, venham abandonar a tua casa, a tua presença por causa do homem, por causa da luta, por causa das provações. Ó Deus, age agora e trabalhe agora, meu Deus, queimando todo o mal, toda a adversidade. Que Satanás pegue a tua bagagem e vá embora. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda dor, vá embora. Sai desse corpo, sai desta pessoa agora. Todo mal eu ordeno. Sai toda dor, sai toda falta de ar, sai toda febre. Sai agora câncer, sai agora caroço, paralisia. Sai agora todo mal, toda mudez, surdez ou cegueira. Sai também, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, a tua palavra diz que os milagres seguiriam aqueles que creem. A tua palavra diz, meu Pai, que expulsaríamos demônios, falaria novas línguas, pegaríamos na serpente, se bebesse alguma coisa mortífera, nada faria dano algum, e imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Senhor, meu Deus, cura agora. Senhor, meu Deus, é as tuas mãos que cura. Ei, Manasso de Cova. Toca, Senhor, toca agora, que esta pessoa sinta a tua presença dentro da sua casa, sendo renovado agora, seja esta pessoa agora renovada pelo poder de Deus. Senhor, traz o avivamento, Pai, confirma a tua bênção, prepara o coração do teu povo para receber a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, meus queridos. Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos tomar uma aguinha. Glória a Deus, que foi um presentinho que eu ganhei, né? Tem até meu nome aí, irmãos. Chama viva. Amém? Vamos agora meditar na palavra do Senhor, amém? João capítulo 3. Vai falar sobre Jesus, Nicodemos, o encontro dos dois, né? A palavra de Deus, ela diz assim, preste atenção. Pega a sua Bíblia. Eu gostaria que os irmãos procurassem ter mais reverência com a palavra do Senhor. Quando vocês estiverem na igreja, até mesmo dentro de casa, quando vocês estiverem ouvindo Deus falar através da palavra, né, uma pregação, ou até mesmo estiverem orando, não deixe nada atrapalhar vocês, tá bom? Então vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí que palavra, né, meus queridos irmãos? Olha a irmã Edith, Deus abençoe, Isabel, Deus abençoe a vida de vocês também, amém? Glória a Deus, tem um monte de gente aí, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento. Nascer da água, nascer do Espírito, ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Regeneração é a obra que o Espírito Santo realiza em nós, de dentro para fora. Isso é regeneração, né? A obra começa na mente, a obra começa dentro de nós, tá bom? A obra do Espírito Santo é a regeneração. Ele opera em nós, arrancando o coração de pedra e colocando no homem um coração de carne. Olha que tremendo. Bom, a palavra de Deus diz aqui, fala de um homem que era uma autoridade religiosa, membro do Sinédrio, tá? O Sinédrio, ele era o Supremo Tribunal Judeu em Jerusalém. Esse homem, então, era uma autoridade religiosa, membro do Sinédrio. Ele era mestre da lei, ou seja, ele era um doutor da lei, um teólogo, um professor da Bíblia, da Torá, tá bom? E além disso tudo, ele era fariseu. Você pode ver que existia entre os fariseus. Quem eram os fariseus? Um grupo de judeus que estudavam a Torá. Todo sábado eles se reuniam na sinagoga, que era o lugar de culto deles, né? Se reuniam ali, assim como a gente se reúne no templo, na igreja, para a gente aprender de Jesus, para a gente ser instruído por Deus através da sua palavra, para a gente estar em oração, para a gente se
ter uma comunhão entre os irmãos, fortalecer um ao outro, né? Ser exortados pelo Senhor, adorar o Senhor. Assim eles também tinham sinagoga, que era um lugar de culto para eles se reunirem. E todo sábado eles estavam ali, né, aprendendo a Torá, certo? E o que a palavra de Deus diz, irmãos, que esse homem se chamava Nicodemos, né? Nicodemos. Eu acredito que ele era um homem rico, porque a gente pode ver que quando José de Arimateia forneceu ali, né, o túmulo, tá, para colocar o corpo de Jesus, esse homem que ele forneceu, se não me falha a memória, eu não lembro se foi nardo, unguento, especiarias, né, para poder colocar no corpo de Jesus. Então esse homem dá para entender que ele era rico, tá bom? E este homem, olha a maneira que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. Talvez alguém pode ficar curioso, pensando, mas por que ele não escolheu durante o dia, depois do almoço, né, durante a tarde, para poder se encontrar com Jesus? Porque logo durante a noite, será que ele estava com medo de alguma coisa, ele tinha receio? Por quê? Será que ele tinha muito trabalho, estava atarefado durante o dia, então ele escolheu esse o melhor momento, o melhor horário para poder se encontrar com Jesus? Bom, a questão, a Bíblia não diz claramente. Aqui na Bíblia não tem essa explicação, né, para quem queira saber. Talvez alguns teólogos tenham estudado a história, né, e tenham tirado aí as suas, né, as suas conclusões, tá bom? Bom, eu acredito, irmãos, que talvez porque era mais seguro. Porque falar com Jesus era perigoso, as pessoas já queriam apedrejar Jesus, procuravam ocasião para matar Jesus, os fariseus, né, não gostavam de Jesus. Muitas pessoas achavam que ele tinha demônio, que ele era um herege. Então, quem fosse visto falando com Jesus, isso era muito perigoso, né? E então eu acredito que por ser mais seguro durante a noite, né, ele foi ter com Jesus, escolheu esse momento. E aqui a gente pode ver que Nicodemos, ele reconhece que Jesus é um mestre. Ele diz Rabi, ó, só de chamar Rabi, ele está chamando ele de mestre. Ele reconhece que ele é um mestre. Ele diz, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha, ele reconhece que Jesus é vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Ele reconhece também que Deus era com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ele reconhece, olha, membro do Siné, da autoridade religiosa, pertencia ali, né, aos fariseus, era fariseu. E esse homem aqui está reconhecendo, olha, Jesus é mestre, é vindo de Deus, e Deus é com ele. Olha que maravilha. Já um bom começo, né? E aqui ele vai dizer assim, ou seja, quando ele fala assim, Jesus já tem uma resposta para dar para ele, né? Jesus diz assim para ele, na verdade, te digo, irmão, isso aqui eu quero dizer para você que não basta apenas a gente crer, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, estar dispostos a renunciar os desejos maus, afastar-se de tudo aquilo que entristece ou que desagrada ao nosso Deus. Não adianta você falar, eu tenho fé, o Senhor é vindo de Deus, reconhecer, nossa, o Senhor é uma bênção, o Senhor é um mestre, o Senhor é vindo de Deus, Deus está com você. Não basta apenas você citar essas palavras, né? Dizer isso para Jesus, que você crê, tal. Você precisa também se arrepender. A fé que justifica, ela vem acompanhada de obras, né? Ela vem acompanhada de obras. Tá bom? Não adianta ter fé, não ter atitude, não sair do lugar, não mudar nada, não buscar mudança, né? Não ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Ficar aí se amoldando o sistema padrão desse mundo, né? Não. A Bíblia diz, não conformeis com este mundo. Se você quer morar no céu, se você crê, então muda de vida. Abandona o pecado. Arrepende-te, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Você não vai poder querer continuar andando como você anda, bebendo, fumando, traindo a sua esposa, traindo seu marido, vendo tudo que tem na internet, achando, né, que tudo convém. Não, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então a gente tem que saber separar as coisas, separar o que a gente pode ver e o que a gente não pode ver. O que faz bem e o que não faz bem. O que edifica e o que não edifica. Eu não posso ir abrindo tudo quanto é vídeo, curtindo tudo quanto é coisa que aparece, me tornando seguidor, me inscrevendo em tudo quanto é canal por aí, né? Acreditando em tudo quanto é coisa que as pessoas dizem. Porque agora eu sou uma serva do Senhor. E eu quero ser uma cidadã do céu, quero morar lá. Então eu vou ter que vigiar, não é apenas orar
glória, 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 Senhor, meu Deus, abençoa a minha vida, do meu irmão. Não. Não adianta ser de oração e não ter vigilância. Vai perder tudo o que ganhou através da oração. Bom, vamos prosseguindo. Olha o que Jesus falou para ele. Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, aquele que não tiver uma mudança de vida, uma regeneração, aquele que não abriu o seu coração e falar, Espírito Santo pode entrar, a casa é tua, né? Tirar o pecado para ele poder entrar, porque o pecado ele não vai habitar no espaço, ou seja, querer dividir o espaço do templo, né, com o pecado. Tem muita gente que o pecado está reinando no seu corpo mortal, e como é que o Espírito Santo vai entrar num corpo, numa casa, num templo, aonde o pecado está reinando no seu coração? O pecado vai ter que sair e dar lugar para o Espírito Santo. Ou então ele não vai entrar. Ou então a casa vai ficar aí, o pecado vai continuar reinando. Porque ele não vai entrar onde está o pecado. Então, vamos lá, na verdade, te digo. Jesus fala e ele mesmo confirma que a sua palavra é verdadeira. Não precisa de ninguém vir, olha, o que ele está falando é verdade. Na verdade, olha, isso aqui traz um peso, que isso aqui é verdadeiro, meus irmãos. Na verdade, o que ele está falando. Ele fala e ele mesmo confirma a sua palavra. Olha que coisa linda, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo. Nascer de novo? Não entendi, procure entender. Porque senão o inimigo vem, a ave do céu vem, arrebata a semente, ela fica infrutífera. Na verdade, aquele que não nascer de novo, aquele que não tiver uma mudança de vida, aquele que não parar de andar nas trevas do pecado, sair da rodinha do escarnecedor, procurar servir a Deus, andar conforme a palavra de Deus, porque se a gente crê, a gente tem que arrepender do pecado, abandonar o pecado e viver em novidade de vida. A gente tem que matar o velho homem, deixar ele lá nas águas batismais, sepultar ele para viver em novidade de vida. Segundo Coríntios 5,17, faleis, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Não tem como você querer continuar mentindo, caloteando, brigando com as pessoas, continuar sendo aquela mesma pessoa que você era, jogava no jogo do bicho, Então agora vai ter que mudar tudo, para que o Espírito Santo possa fazer morada. O que a palavra de Deus fala em João 14, 21, 23? Que aquele que me ama guardará os meus mandamentos, guardará a minha palavra, vai andar conforme a minha palavra, e eu, meu Pai, viremos para ele, e nele faremos o quê? Morada. Se o pecado sair, o Espírito Santo vai fazer morada na sua vida. Agora, se você insistir em ficar no pecado, não quer arrepender-se, quer continuar se prostituindo, vivendo, andando como o mundo anda, não vai ter como Espírito Santo morar dentro de você. Tá bom? Paz do Senhor, irmã Israel, paz do Senhor, irmã Cleusa, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Sejam todos bem-vindos. Quem eu não falei também, não é porque eu não estou falando o seu nome que você não é bem-vindo. Que Deus abençoe a tua vida. Olha aí, Jonathan, um monte de gente. Que Deus abençoe. Compartilha aí, irmãos, no status, no Facebook, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Aqui a gente prega o que está na Bíblia, a verdade do Senhor, porque é essa verdade que liberta, tá bom? A palavra de Deus então está dizendo, quem não nascer de novo, muita gente não vai gostar da palavra, do Espírito Santo, muita gente vai ficar chateado com o Espírito Santo, vai ficar aborrecido com ele, não é isso que eu queria ouvir, não é isso que eu vi na igreja, não é isso que eu entrei nessa live para poder ouvir, mas o Espírito Santo não vai falar o que você quer ouvir de jeito nenhum, ele vai falar o que ele quer falar, o que você precisa, é o que ele vai falar. O Espírito Santo de Deus conhece a nossa necessidade interior, esquadrinha, os nossos rins, conhece o nosso coração. Ele sabe as intenções do coração do homem. Às vezes a gente está ali, a aparência de uma bênção, de uma ovelha, mas por dentro a pessoa precisa ter um encontro com Deus, ser transformado. Não adianta ser crente por fora, tá tudo bem por fora, tá limpo, mas por dentro tá sujo. A mágoa, vaidades, malícias, invejas, soberba, exaltação, tudo isso atrapalha a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus. Vai atrapalhar também a salvação. Tem aqueles crentes fofoqueiros, não pode ver a vida de alguém que já quer fofocar. Isso tudo também atrapalha, viu, irmão?
Não é só botar uma saia no pé e achar, tô crente. Vou morar no céu agora. Eita glória! Porque eu rodopiei e Jesus está comigo. Irmãos, muito crente vai perder a bênção do Senhor por causa da fofoca. Tem gente que não consegue guardar a língua dentro da sua boca. Tem gente que não consegue ficar um dia sem pecar com a sua língua. Tem gente que não consegue ficar um momento sem falar dos outros, o assunto dele, quando encontra o pai, a mãe, quando está sozinho com o marido, encontra o pastor, o irmão da igreja, vai falar da vida do outro. O assunto é a vida dos outros. É o irmão que caiu, é o irmão que pecou. Tem gente que até usa como desculpa, né? Vamos orar por aquele irmão, porque, na verdade, a intenção dele não é ajudar, não é orar pela pessoa, mas é difamar, é expor, é falar do pecado da pessoa para poder denegrir a imagem da pessoa perante alguém ou perante a igreja. Às vezes tem até inveja da pessoa. E aí vem com aquela falsidade, irmã, vamos orar pro Bertano, que o Bertano adulterou, a mulher tá grávida, olha lá que situação. Vamos orar, irmã. Ai, irmã, vamos orar pro irmãozinho. Mas na verdade a intenção é outra, né? Nós temos que tomar cuidado com a tal da fofoca. Nós não temos que se preocupar com a vida dos outros, irmãos. A salvação é individual. Devemos orar uns pelos outros, mas não, né? Ficar por aí naquele leve trás, parecendo um aviãozinho, vai para lá, vai para cá, leve trás, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente quer comentar, a gente quer falar, e nem tudo que a gente viu, que a gente ouviu, a gente pode ficar comentando por aí. Porque isso pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus, pode fazer perder até a salvação também, né? Que uma das coisas que Deus mais aborrece é aquele que semeia contenda entre os irmãos. E quem semeia contenda entre os irmãos é o fofoqueiro. É o que fica sempre falando da vida dos outros. Não tem o que fazer. Não tem louça para lavar. Não tem tempo para orar. Não tem tempo, não tem Bíblia dentro de casa para poder meditar na palavra. Né? Não tem prazer de ir no culto, não vai nem na igreja. Aí vai falar mal da vida dos outros. Porque aí tem tempo de sobra. Não é verdade? Aí, através da fofoca, começa a contenda. E a contenda não quer acabar mais. Vai botando lenha aqui, lenha colar, e o fogo vai pegando. Mas a gente precisa apagar esse fogo. E para apagar esse fogo é só não botar lenha mais. E é o que tem gente que fica colocando lenha na fogueira, para ver o fogo pegar, acabar com a vida das pessoas. Acabar com a igreja, ministérios, famílias, casamentos. Quantas pessoas estão com o seu casamento, a sua família, o seu ministério, a igreja está acabada, arrasada. Fé abalada, casamentos destruídos, amizades que foram destruídas por causa da tal da fofoca, meus irmãos. Uma das coisas que nós precisamos mudar em nossa vida, ser transformado, é esse negócio de maledicência, falar mal do outro, a fofoca, o leve trás, a calúnia, a mentira, a falsidade. Isso tudo é pecado. Pecado não é, meu irmão, só botar uma saia curta, uma roupa colada. Pecado não é só se prostituir, adulterar, beber cachaça. Tem o pecado que está aqui, ó. Ninguém vê, mas Jesus está vendo. Irmãos, a palavra de Deus fala no capítulo 5 de Daniel sobre Belsassar, neto de Nabucodonosor. Pensa numa pessoa que pegou todos os utensílios da casa de Deus e deu uma festa, usando todos os utensílios que eram consagrados ao Senhor, começou a dar louvor aos outros deuses, né? Cometendo a idolatria. Todo mundo pecou ali. De repente, olha, esse homem teve oportunidade, ele teve tempo para adorar a Deus, mas não adorou a Deus. Não usou oportunidade para fazer o bem, para poder fazer coisas boas para Deus. E aí, de repente, meus irmãos, lá vem a sentença, ele não se arrependeu, lá vem o juízo de Deus, porque ele não adorou a Deus. E Deus está dando tempo para nós adorar Ele, para nós servir a Ele com sinceridade. Largar a mentira, a falsidade, a fofoca de lado, irmão. Parar de olhar para a vida dos outros, olhar para o mundo, como se estivesse tão apaixonado por Ele. Deus está dando tempo. Mas aí o rei vem, está ali, após ter pecado,
Ele vê uma visão de olho aberto. A mão do Senhor, o dedo do Senhor, escrevendo na parede, na estucada parede, na parede revestida do Palácio Real. Mene, mene, tekel, ufarsim. Meu Deus, teu reino, né? Acabou, foi contado, você foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. E o teu reino vai ser entregue aos medos e aos persas. Acabou. O juízo de Deus está chegando para a tua vida. Porque teve oportunidade para fazer coisas boas, adorar o Senhor, mas foi adorar outros deuses. É o que está acontecendo com muita gente. Em vez de estar dentro da igreja, está no boteco, tá sei lá onde. Sei lá onde está, meu irmão. Em lugares que não é o teu lugar. Você foi chamado para ser pregador do evangelho. Ministro, pastor, missionária, evangelista. Louvar a Deus. Você está fazendo o quê? Está tocando para quem? Está tocando para o mundo porque ganha dinheiro. Está fazendo sucesso. Vai ficar famoso aqui na terra, mas lá no céu tu não tem lugar. Ó, muita gente querendo ganhar aqui o terreno, querendo construir teu reino aqui. Ajuntando tesouro aqui. Mas a Bíblia diz, ajuntai tesouro no céu, onde não tem ladrão, não tem traça, a ferrugem não corrói. Olha aí, meus irmãos. Quanta gente, irmão, tá onde não era para estar. Era para estar na igreja, adorando a Deus, servindo a Deus, que lá é o teu lugar. Mas está no forró, tá dançando para ir pro abismo. Tá cantando para ir pro abismo. Tá no caminho largo, espaçoso, pode tudo. Só não pode entrar no céu. Aqui eu posso. Posso ir pra praia de biquíni, de maiô. Aqui eu posso usar saia curta, calça colada. Posso ir pra academia com roupas extravagantes e vulgares. Porque o meu pastor falou que não tem nada a ver. Mas o teu pastor não é Deus. Cuidado, que às vezes o teu pastor não é um homem de Deus. Não está preocupado com a tua salvação. Só com a lã das ovelhas. Só com o teu dízimo. Muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Pode tudo, né? Tô aqui pode tudo. Eu posso usar minhas vaidades sem nenhuma preocupação, porque ninguém vai pegar no meu pé. Olha aí. Ninguém vai pegar no meu pé. Aqui eu posso, né, usar um rachadão lá em cima. Aqui eu posso cortar meu cabelo, eu posso alisar, eu posso fazer o que eu quiser, né? Aqui eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém me chama atenção. Mas só não pode entrar no céu. Porque no céu não entra a vaidade, o crente com o pecado. O crente que ama o mundo. Que o mundo está dentro dele, mas o amor do Pai não está nele, porque o mundo está dentro dele. Como que o amor do Pai vai estar sobre alguém, dentro de alguém, que o mundo está nele? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Fique sabendo, se você ama esse mundo, ama a vaidade, ama o pecado, ama a bebida alcoólica, o amor do Pai não está em você. O Espírito Santo não está em você. Porque, como eu disse anteriormente, o Espírito Santo não vai habitar no espaço dividindo com o pecado. Ou é ele, ou é o pecado que vai habitar em sua vida. Você escolhe. Nós temos o quê? O livre arbítrio de escolher. A liberdade para escolher o que nós queremos, quem nós queremos habitando em nossa vida. Se nós não quisermos o Espírito Santo, a casa não vai ficar para sempre adornada e varrida. Daqui a pouco chega aquele demônio que saiu, vai trazer mais 7, se tornarão 8 para habitar dentro de você. E às vezes até uma legião de demônios. Ou 2 ou 3. Porque se o Espírito Santo sair, tu vai se tornar abrigo de demônios. Morada de demônios. É o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo. Então, irmãos, quem prefere o Espírito Santo habitando na sua vida? Então, sede santo. 1 Pedro 1, versículo 14 e 15. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E Ele vai habitar na sua vida. Foste comprado por um bom preço. O preço não foi com dinheiro, foi com ouro ou com prata, foi com o sangue de Jesus que nós fomos comprados, bom preço. E nós fomos comprados por um bom preço para ser a morada do Espírito Santo. Você não pertence a você mesmo. Você não manda na sua vida. Quem manda em nós é o Espírito Santo.
Então deixa ele controlar a sua vida. Olha, Jesus está convidando para viver uma vida diferente. Jesus está te convidando para ter mudança de vida. Para ser regenerado, Jesus está te chamando para você ser diferente deste mundo. Ou você quer andar igual o mundo anda? Irmão, não tem como. Andar igual o mundo e querer morar no céu. Ou você é diferente e vai morar no céu, ou você anda igual o mundo e vai perder a sua salvação e vai para o abismo. Ó, aqui Nicodemos não está entendendo nada. O que adianta, né? Ter conhecimento da Bíblia e não conhecer Jesus? O que adianta conhecer a Bíblia e ir na igreja todo dia, mas não ter tido um encontro com Jesus? Não ser salvo. O que adianta não ser salvo? Tem gente que é pregador, mas não é salvo. É rico, mas não é salvo. Tem dinheiro, mas não é salvo. Tem gente que é, meus irmãos, um pastor e não é salvo. Tem gente que é religioso, mas não é salvo. Tem uma religião, mas não tem salvação. Porque não teve o encontro com Jesus. Porque, meus irmãos, tem gente que não crê em Jesus e não arrepende do pecado. Tem gente que até crê, mas não arrependeu do seu pecado. Amém? O que adianta? Né? O que adianta? Tem gente que está dentro da igreja, frequenta a igreja 30 anos, mas não é salvo. O que adianta? Ser poliglota, falar um monte de línguas, idiomas, e não é salvo. E não ser salvo não adianta nada. Cornélio dava esmola, mas não era salvo. Não tinha Jesus. Olha aí. Paulo, meu Deus. Pensa numa pessoa, meus irmãos, que defendia sua religião de unhas e dentes. E o que ele fazia? Ele achava que ele estava fazendo algo de bom para Deus. Que Deus estava se agradando dele. Né? Extremamente zeloso da sua religião. Mas não era o quê? Salvo. E tem gente assim. Que nem Paulo, que nem Nicodemos, que nem Cornélio eram. Mas não eram salvos. Amém? A gente precisa crer e renunciar o pecado, irmãos. Arrepender-se, né? Espírito Santo, você precisa deixar ele soprar sobre a tua vida. Lembra de Ezequiel 37? Lembra? Ezequiel 37? Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, farei sair para fora dela. Espírito vem dos quatro ventos e vem sobre esses corpos que estão mortos. O Espírito veio, assoprou, Deus assoprou o Espírito Santo sobre aqueles corpos que estavam mortos. E eles receberam vida. Deixa o Espírito Santo soprar sobre a tua vida. Ele quer te dar vida, vida nova, diferente. Nós precisamos morrer para esse mundo. Romanos capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma. A igreja que ele desejava ir ver, porque ele não conhecia ainda. Escreve uma carta ali relatando o desejo do seu coração. Eu desejo ir vê-los. Ver os irmãos, conhecer os irmãos. Que coisa linda. E ele fala a respeito de morrer para o pecado e viver para Deus. Estar vivo para Deus. Irmão, nós precisamos morrer para o mundo. Morrer para o pecado. Senão nós não vamos ver a face de Deus. Nós não vamos contemplar a face de Jesus. Se nós não tivermos reverência quando a gente estiver dentro da casa do Senhor, respeitar as coisas de Deus, que é o que está acontecendo ultimamente. A tecnologia invadiu e tem muita gente que não sabe usar. Tem muita gente que não sabe usar um telefone, uma rede social, a internet. E essas pessoas estão se prejudicando a si mesma. Porque já não tem mais comunhão, intimidade com Deus. A sua vida espiritual já não é mais a mesma. Deixa eu só colocar aqui, irmãos, que eu acho que a minha... Eu tô achando que a minha bateria deve estar meio pifando aqui já, viu? Tá 17%. Amém? Só para me concluir aqui, que eu já vou concluir e terminar esta live.
Tá bom? Mas eu quero terminar dizendo para vocês, meus irmãos, não ame esse mundo. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Se você ainda não teve um encontro com Deus, né? Abre o teu coração, Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. O Senhor está falando com alguém aqui, Ele está à porta, Ele quer entrar, deixa Ele entrar. Ah, mas a minha obra má vai ser reprovada. Quer morar no céu? Você deseja ver a face do Senhor? Quando você partir dessa terra, você quer ter morada no céu? Então renuncie o teu pecado. Sai desse pecado, sai dessa pornografia, para de ficar vendo coisas mundanas na internet. Toma uma atitude de vida. Ou é crente ou não é, irmão. Ou você quer ir para o céu ou não quer. Decida a tua vida. Não existe esse negócio de querer ficar em cima do muro. A gente precisa decidir a nossa vida. Depois que morrer, não adianta mais. Não adianta pedir perdão, querer se arrepender, pedir misericórdia para Deus. Não existe purgatório. Não adianta fazer missa. Não adianta rezar tantas Ave Maria para quem já morreu. Até isso é antibíblico. Não vai mudar a situação de quem já morreu. Pode mudar a situação orando a vida de quem está aqui ainda. Se a gente orar, pregar o evangelho para ele, convidar para a igreja, essa pessoa ainda pode ser mudada, estando viva. Depois que morre, não adianta querer mudar a situação, porque não haverá jeito. Se morreu no pecado, irmãos, condenação na certa. Não quis saber de Jesus, condenação. Tá tudo reservado. Ira, tribulação, angústia, para o desobediente, para o que escolheu a sua vida. Andar na desobediência. A bênção, os benefícios, as bênçãos de Deus é para quem segue a palavra. É para quem obedece a palavra. É para quem ama Ele acima de tudo. E o próximo como a ti mesmo. Porque não adianta falar eu amo a Deus, mas você emburrado com o teu irmão, briga com o teu irmão, fala mal do teu irmão, não vai com a cara do irmão da igreja, não conversa com a tua família, fala mal do filho, da irmã. O que sobra para os outros, hein? Se fala mal até da família, imagina do povo de fora. Isso aqui é para você meditar. É para você refletir. É para refletir, irmão. Muita gente, às vezes, não está entendendo. Por que Deus está permitindo certas coisas acontecer dentro da igreja? Muita gente, repito, muita gente não está entendendo por que Deus está permitindo certas coisas acontecer dentro da igreja. Deus quer ver quem é quem. Deus quer que os fiéis se manifestem, se levantem. Ele não pode tirar o joio da igreja. Esse negócio de crente que fica sempre, ai, Deus vai passar o pente fino, ai, Deus vai tirar os que não quer nada com ele da igreja. Não, Deus não, na Bíblia isso é antibíblico, porque a palavra de Deus diz que o joio não pode ser arrancado, senão o trigo também é arrancado. Tem que ficar ali o joio. É bem parecido com o trigo, mas não é trigo, porque o joio não produz fruto. E o trigo produz fruto. O joio não produz fruto e quer atrapalhar o trigo que produz fruto. Fica ali querendo atrapalhar. A obra de Deus, quem está fazendo, ele não faz nada nem quer sair da frente para as pessoas fazerem. É assim ou não é? Fica perseguindo, falando mal de você. Mas não olha para isso não, irmão. É bíblico que o joio está ali, né? Está ali juntinho. Tá, às vezes do teu lado, sentado do teu lado, olhando você glorificar a Deus e não dá um glória a Deus. O joio tá ali olhando você falar em língua estranha e ele não abre a boca para nada. O joio tá ali vendo você pregar, mas não dá crédito em nada. Fica rindo na hora da mensagem, olha para o lado, olha para ver quem é que tá recebendo, quem não tá. O joio fica ali, irmão, plantadinho, sentadinho. Às vezes ele até fica mais sentado, presta mais atenção do que a gente, mas é para ter o que falar depois. Tá? Não é nem porque ele está interessado ali, ai, mudar de vida, deixar de ser joio, não, tá? Ele já acostumou a ser o joio da igreja. Já acostumou a não fazer nada para Deus, não produzir nenhum fruto, não quer saber de arrependimento, perdoar ninguém, não quer parar de olhar a vida dos outros. E às vezes eles pensam assim, eu sou mais santo da igreja, quando não tem nada de santo.
Porque o santo não dá trabalho. Ovelha não fica berrando por aí, gritando, falando mal de ninguém, preocupando com a vida de ninguém. Ovelha é totalmente diferente, irmão. É o lobo que fica aí querendo devorar todo mundo, pegar todo mundo e devorar. Acabar com tudo. São os lobos. Mas ovelha não. É diferente. Amém? Então, irmãos, vamos entrar para o grupo ser ovelha. Vamos ser ovelha. Ainda dá tempo de se converter, de se arrepender. Não adianta ficar ali, eu quero um carro. Ai, meu Deus do céu. Vou no culto do irmão, porque o irmão põe a mão na minha cabeça, fala o que eu quero ouvir, profetiza tanta bênção e vitória. Você sai da igreja, eu saio da igreja flutuando, sorrindo. Porque eu ouvi o que eu gostei. A gente tem que sair da igreja, às vezes não tá nem gostando do que ouviu, mas pelo menos assim, eu tô assim, refletindo na minha vida. Ai, meu Deus, que mensagem, Deus falou comigo duramente. Hoje o irmão, será que ele pregou em cima de mim? Mas depois a gente vai falar, não, peraí, essa palavra aí falou a verdade. Eu tenho que me mudar. Eu tenho que dar lugar para o Espírito Santo. Olha o jeito que eu tô. É bom assim, quando a gente sai da igreja, meditando, refletindo, que Deus nos corrigiu, que Deus falou a respeito do nosso pecado. É porque Ele ainda nos ama, te ama. É por isso que Ele falou. Sabe uma palavra que eu lembrei aqui agora? João capítulo 12. A Bíblia diz que estava tendo a festa da Páscoa em Jerusalém. E vieram os gregos. Entre os gregos, ou seja, vieram o povo para adorar. E entre o povo que veio adorar, os gregos estavam ali. Chegaram para Filipe e disseram assim, olha Filipe, nós queremos ver Jesus. Aí Filipe chegou para André, olha, os gregos querem ver Jesus. Tá bom, vamos lá até Jesus, vamos anunciar para ele. Chegando ali, ô mestre, os gregos querem ver o Senhor. Tá que nem Zaqueu, quer ver o Senhor. Jesus pegou, né, falou assim, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. Jesus está falando a respeito da sua morte, morte de cruz, da sua entrega ao Pai, né? Olha que tremendo, meus irmãos, quantos frutos, quantas almas seriam ganhas, quantas almas seriam salvas através da morte de Jesus. Aí ele vai falar assim, se alguém ama a sua vida, perdê-la, mas quem perder por amor de mim, guarda lá para a vida eterna. Olha aí, meus irmãos. Meu Deus. E se alguém quer ser discípulo dele, quer servir a ele, tem que seguir a ele, meu irmão. E ele ainda falou assim, olha, Pai, falou com o Pai, Pai, salva-me desta hora, mas eu vim para esta hora. Falou a mesma palavra que está lá em Mateus 26, 41. Ou melhor, 26, 38 a seguir. Que ali Jesus falou, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ele falou, Pai, me salva dessa hora, mas eu vim para essa hora, né, Pai? Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Pai. E aí o Pai pegou, falou com ele, eu já o tenho glorificado, mas o glorificarei novamente. Nesse momento, quem estava por perto ouviu como espécie de um trovão, no ouvido de muita gente chegou como a voz de um anjo. E aí, uns falavam, nossa, nós ouvimos um trovão. Outros disseram, não, parece que é um anjo que está falando com ele. E aí, de repente, Jesus pegou e falou assim, essa voz não veio por amor de mim, mas veio por amor de vós. Essa voz veio por amor de vós. Olha que lindo, meus irmãos. Você ainda tem dúvida de que Deus amou o mundo de tal maneira, de que Jesus, que Deus ama você? Você ainda está em dúvida? Vai deixar o diabo encher tua cabeça de dúvida? Jesus não deixou não, viu? O diabo chegou em Mateus 4, Lucas 4, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança daqui de alto a baixo. Se tu és o Filho de Deus, dobra aqui, ó. Aqui, ó. Ofereceu, né? Os reinos do mundo. Me adora. Meus irmãos. O diabo queria pôr dúvida em Jesus. Vai, lança, joga daí. Vai, come, transforma a pedra em pão. E aí? Você vai continuar deixando o diabo pôr na tua mente que Deus não te ama?
que Deus não tem plano para a sua vida, que Deus não tem chamado para a sua vida. Quando Ele tem, Ele te ama, Ele te chamou, Ele te escolheu. Ainda quando você estava lá no ventre da tua mãe. Não tô falando escolheu para ser salvo, escolheu para uma obra, um chamado específico Ele tem para a sua vida. Deus tem algo com você e Ele quer te salvar. Porque quem escolhe ser salvo somos nós. Quer ir para o céu, amém. Não quer, filho, Jesus não vai te levar se você não quiser. Ele não vai ir contra a sua vontade. Não quer, eu não vou insistir. Não quer fazer o quê? A oportunidade está aqui. Ele vai dando oportunidade, porque Ele nos ama, quer nos salvar, né? Mas chega uma hora que Ele não insiste mais, não. Porque tem limite a paciência de Deus, viu? Para quem acha que não tem limite sim. Tá bom? Vai chegar a hora do limite. A paciência de Deus vai acabar, misericórdia. Então aproveita agora, irmão. Lembra do teu Criador. Faz que nem Salomão falou. No capítulo 12, um homem experiente que está falando. Um homem que já teve várias experiências. Não é qualquer um, não. É uma pessoa que teve várias experiências, que sabe o que é viver a vida. Ele sabe o que é ser jovem, ele sabe o que é estar casado, ele sabe, viu? Então ele está dando conselho. Lembra, jovem, você que está aí, ó, querendo só beber, aproveitar o mundo, farriar, ir pro circo, gritar, dar gargalhada, ver palhaçada, coisa indevida na internet. Lembra do teu Criador. Nos dias da tua mocidade. Porque vai chegar o dia mau. Você vai envelhecer, você vai morrer, você vai ficar doente, vai ficar banguela, as pernas, já vai perder as forças, vai ficar debilitado. As pessoas vão ter que te carregar, porque você não vai conseguir andar sozinho. E aí? Depois você vai morrer. E aí você vai pro inferno. Se você não for pro céu, vai pro inferno. Não buscou a Deus, não lembrou de Deus, vai pro inferno. Só tem 2 lugares para isso. É o inferno, não buscou a Deus, não quer saber de Deus, o inferno tá esperando. Irmã Alessandra, você é dura demais para falar, não tem problema. Deus levantou para ser atalaia. Atalaia tem que avisar. Ó, o mal tá chegando a ira de Deus, Jesus tá vindo para buscar a sua igreja, você não vai se aprontar não, o pecado, o salário dele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é essa vida que Jesus quer te dar, que Jesus quer te entregar, meu irmão. Não quer não? Você não quer não? Quer corrupção? Quer sofrer eternamente? Quer ficar plantando coisa má para receber depois, colher coisa má? Planta coisa boa. Sai dessa vida de pecado. Para de querer ter 1, 2, 3, 4, ou melhor, 2, 3, 4 mulheres. Será que uma não basta, não? Chega, vamos viver a vontade de Deus, gente. Para de olhar para outra se você já é casado, se você já é casada. Tenha olhos só para Deus e para tua esposa e para o teu marido. Para de procurar o que não perdeu. Ou nós somos crente ou não somos. Ou você vai ou não vai, gente. Vai querer ficar aqui? Se você quer ficar aqui, já escolheu aonde você quer ir morar. O inferno. Pode fazer o que você quiser. Da sua vida. Aí você pode pintar, bordar, fazer o que você quiser. Mas se você tá dizendo por aí que é de Jesus, que Jesus está na tua vida, não envergonha o nome dele não. Não escandaliza a obra dele não. Se você quer estar pregando em cima do altar, cantando, tendo oportunidade, para de envergonhar o nome do Senhor. Muda de vida, filho. Tem gente que quer pregar, mas no pecado, envergonhando o nome do Senhor, escandalizando a obra de Deus. Ô, irmão, para com isso. Se tu não quer ir para o céu, não fica aí, meu irmão, pregando não, vai fazer outra coisa. Não quer ir para o céu, você não quer ter compromisso, você não ama Deus, você não tem reverência, não respeita Deus nem a sua palavra, então sai daí. Aí não é teu lugar não, pregando, aí cantando. Está envergonhando o nome do Senhor. Senta lá no banco, espera Deus te transformar. Vai ouvir a palavra para Deus te libertar primeiro. Não, quer fazer a obra de Deus, estando em pecado. Irmão, para fazer a obra de Deus, a gente tem que estar na santidade. Tem que estar liberto. Não estou falando para você não ir na igreja, não. Vai entender errado, não. Eu falei, sai do altar. Se não quer servir a Deus direito, sai do altar. Para de pregar em pecado. Vai transformar primeiro, buscar a transformação da sua vida, a libertação. Tira esses espíritos que tá aí de mentira, de falsidade primeiro, de soberba depois. Faça a obra do Senhor com humildade. A hora que você tiver, aprender, ter humildade, reverenciar Deus, respeitar as coisas de Deus, ter responsabilidade, aí você sobe no altar. A hora que você aprender a ter temor, amor e fé verdadeira, aí você sobe no altar para pregar. Vai lá pegar o microfone para cantar. Do contrário, não pega não.
Não pega não, porque senão o nome do Senhor vai ser escandalizado. As pessoas não vão ir para a igreja por causa de você, do teu mau testemunho. Vamos consertar primeiro, irmão. Amém? Vamos consertar primeiro, né? Tá aí pastor querendo dirigir igreja, casado 50 vezes. Que testemunho vai dar? Que testemunho vai dar? Vai pregar o quê? Vai pregar o quê, irmão? Já tá no segundo casamento, no terceiro, querendo ir pro quarto. Não contentou com a primeira porque o cabelo era feio. Não contentou com a segunda porque o olho não era azul. Não contentou com a terceira porque depois que teve filho o corpo ficou totalmente destransformado. Já tá querendo a quarta mulher e tá insistindo em ser pastor. Quer pregar bonito. Não, sai daí. Sai daí, vai sentar no banco, vai ouvir a palavra, vai ser moldado primeiro para depois subir no altar. Para depois fazer a obra de Deus. Que a obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira, não. A gente tem que ter cuidado com as coisas de Deus. Porque Deus vai cobrar de cada pessoa. E a quem mais foi dado, mais será exigido. Quem mais teve oportunidade, Deus vai cobrar mais. Não pensa você, eu tenho 10 dons. Se você não usar os 10 dons, enterrar, Deus vai cobrar de você os 10. Não pensa que ele vai cobrar só 1, só 2. Não, ele vai cobrar tudo. Até o tempo. Tem gente que tem tempo para ler Bíblia, tem tempo de orar, porque Deus deu tempo para ele. A vida dele é uma benção. Ele pode orar a hora que ele quiser, ler Bíblia quantas horas ele quiser. Não tem nada para fazer, irmão. Nem trabalhar, não trabalha. Porque já ganha do governo. Ele tem o tempo todinho ali para servir a Deus, dar o de melhor e não dá. Tá achando que Deus não vai cobrar? Deus vai cobrar o tempo, viu? Que ele te deu a oportunidade. O pastor chega e fala, quer abrir um culto? Quer pregar? Vamos lá, irmã. Não. Deus vai cobrar de você. Tenha certeza disso. Vai cobrar a oportunidade que foi dada para você e você não pegou. Você rejeitou. Tá achando que é assim? Que pode rejeitar tudo que Deus está te dando? E ficar de boa? Não é assim não, meu irmão. Deus tá dando porque ele confiou em você. Ele espera algo de você. Ele quer ver o fruto. Você pode dar esse fruto para ele. Amém? Mas não. Não, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Pode fazer, só que depois não queira ir para o céu. Porque quem, escolheu fazer sua própria vontade, o céu não é o teu lugar. O céu não é o teu lugar. O céu é para quem faz a vontade de Deus. É para quem realiza a obra de Deus. É para quem tem o temor de Deus no coração.